Olá, eu sou Amanda Cordeiro, sou pedagoga, especialista em pedagogia empresarial e trago um pouco para o meu canal, aqui para o Instagram, para o YouTube, para os canais que eu tenho, as possíveis atuações do pedagogo, né? Então, para abrir novamente, trazendo outras coisas, mais conteúdo para vocês, eu trouxe hoje ela, que é professora titular da Universidade Estadual de Alagoas, professora e coordenadora do curso de Pedagogia do Campus 5 de União dos Palmares, né, aqui em Alagoas. E a gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre a gestão e essa atuação da gestão na gestão escolar, né, em relação ao pedagogo. E aí, se você tem muitas dúvidas, fique ligadinho aí no vídeo e saiba mais sobre gestão escolar. Começando agora, né, vamos conversar, porque a gente já apresentei. E aí eu queria assim que a Graça falasse um pouquinho para vocês, passasse um pouquinho para os meus seguidores, para as pedagogas, os pedagogos que me seguem, como essa formação, né, na graduação em que ela atua, e especificamente a formação para essa atuação na gestão escolar. Olá, antes eu queria agradecer a Amanda pelo convite, é um prazer estar aqui. E a gente conversando, não foi, Amanda? Veio a necessidade e interesse em divulgar para vocês um pouquinho do que é a gestão escolar, né? Como a Amanda já me apresentou, eu atuo na educação há muito tempo e sempre foi a minha área de atuação. Nunca mudei de profissão. A educação foi sempre a minha vida. A partir de 2004 que eu me dediquei à educação pública, né? Desde 2004 que eu atuo tanto na secretaria, iniciei em 2004, estive na CEMED, na Secretaria Municipal de Educação de Maceió, e ao mesmo tempo entrei na Universidade Estadual de Alagoas para o trabalho de formação de professores. E aí a Amanda coloca essa pergunta, né, como é que dá a gestão escolar na formação dos professores. Eu sou professora do curso de Pedagogia e também sou coordenadora do curso. E quando a gente está, Amanda, assim, pensando no projeto do curso, a gente vê como formar o pedagogo, porque você sabe que o pedagogo tem uma amplitude de ações. E ele atua, quando a gente está na formação, ele atua na educação infantil, nos anos iniciais de ensino fundamental, na gestão, na coordenação pedagógica, bem contra outros espaços não escolares, né? A gente tem essa atuação. E o meu foco é quando eles atuam em espaços escolares, né? Que serve também para outros espaços. Porque como curso, ele trabalha muito para o planejamento, você planejar como você pensa, porque eu não vejo o professor ir para a sala de aula sem planejamento. Então, no curso de Pedagogia, a gente dá muita ênfase na questão didática, na questão do planejamento, da avaliação. E quando a gente pensa em formar esse pedagogo, pensa como ele lidar com esse estudante, né, lidar com essa criança no seu dia a dia, seja como professor, porque o pedagogo ele pode ser professor, ele pode ser um coordenador pedagógico e ele pode ser um diretor. Hoje a perspectiva de direção, a gente fala muito de gestão. E quando a gente pensa na gestão, a gente não pensa só no diretor, a gente pensa no corpo, né, de gestão, que é o coordenador pedagógico, que é o diretor. Então, eles trabalham juntos em prol da escola. Então, quando a gente trabalha a gestão escolar no currículo, eles têm tanto gestão escolar 1 e 2, como tem estágio de gestão. Não é? Eu atuo também, como você já falou, em EAD. Então, é o mesmo currículo, são as mesmas disciplinas, gestão escolar, que tem tanto no presencial, como tem EAD. E tem o estágio de gestão, porque eles aprendem na prática, vendo como são os gestores e como é a função dos coordenadores. E aí, eu também acompanho os estágios de gestão, né? Até porque, quando eu fiz o concurso para a UNEAL, a minha área foi gestão, né? E aí, quando eu acompanho os estágios, né, de gestão, e as alunas chegam dizendo assim: professora, o coordenador, ele faz tudo,
dentro da escola. Bem como o diretor também, ele é uma demanda muito grande, tanto do gestor, né, diretor, como do coordenador pedagógico. E aí, quando a gente vai analisar a ação, né, desses personagens que a gente chama de gestores, porque eu considero também o coordenador um gestor, a gente vê o quanto a escola ela tem de situações que você precisa, né, ter uma postura e uma ação que leve a melhorar aquela atuação que você tem na escola. Aí quais são as atribuições que eles têm dentro da escola, quando eles passam? Assim, existe o ideal. Qual seria o ideal em relação à atuação? A relação do diretor, né, é mais as questões administrativas, e ter uma relação com o coordenador para se inteirar do pedagógico. Porque eu não vejo o diretor lidar só com o administrativo, né? Eu vejo também que essa gestão ela tem que lidar com o pedagógico também. Então a gente vê a diferença de escolas onde o gestor ele está também preocupado com a questão pedagógica e ele é um parceiro do coordenador. Porque qual é a função do coordenador pedagógico? É de acompanhamento, né, ao trabalho do professor, de discussão com o professor, de sugestões ao professor, de debate com o professor, isso aí em termos do seu planejamento. Então, se o professor ele conta com o coordenador para ver o planejamento, para ver as propostas, para ver as atividades, então essa interação. O coordenador também ele é responsável por ver o nível de desenvolvimento das crianças, né, e os pré-adolescentes que lidam, né, dentro da escola, e também o contato com os pais, que também o gestor, né, o diretor, ele tem também esse contato. Mas o coordenador, ele é nas questões específicas pedagógicas. E o diretor, ele é nas ações que, questão de verba para a escola, a compra, apesar de que tem um conselho escolar que é muito importante, que também participa desse processo. Só que a gente, quando vê essa equipe diretiva, ou seja, essa equipe gestora trabalhar juntas, e a gente vê quando elas trabalham juntas, em parceria também com os pais, com os próprios alunos, porque quando eu realizei a minha pesquisa de mestrado, que era para a gente ver os espaços de participação na escola, a gente via que havia um distanciamento muito grande entre, né, os gestores e os próprios alunos. E quando a gente vê ações em que os alunos são escutados, seja de qualquer etapa, seja da educação infantil, ou seja do fundamental, quando há uma escuta pelos gestores, né, dessas crianças, porque a gente lida, né, com crianças, né, para creche, para escola e também nos anos iniciais, até os 11 anos. Então, quando se tem, né, uma interação, um ambiente agradável, onde eles opinem, onde eles participativos, né? Que eles sejam participativos, a gente vê que a escola ela é um ambiente mais agradável. Aí você trazendo essa questão da participação, eu vou trazer um assunto bem polêmico, que é o PPP. Falo mais pela visão que eu tive e na parte de estágio, que eu senti uma certa dificuldade, né? Eu senti uma certa dificuldade da escola em nos mostrar, em fazer com que a gente participe. Qual é o seu olhar em relação a assim? Qual seria a situação ideal nessa construção do PPP? Sim, o PPP ele deveria... Que é o projeto político-pedagógico. Pode ser também que tem alguns pedagogos, que não sejam pedagogos, né? Que queiram entender o que é o PPP. Projeto político-pedagógico. A gente fala que o PPP é a cara da escola. Lá tem tudo que a escola oferece, desde a sua proposta pedagógica, o seu currículo, sua matriz curricular, o que a escola oferece, os projetos. Como fazer os planejamentos, tem que constar tudo lá, né? Tudo os planejamentos, a concepção da escola, qual é a concepção que a escola defende. Só que esse documento, ele ficou assim, sendo como um documento muito burocrático. Muito burocrático. E muitas vezes esse documento está engavetado. Isso. E os próprios professores da escola, como também os pais,
não veem esse documento, ou quando ouve falar, é como se fosse algo abstrato. Porque o que acontece? Muitas vezes se diz que o ideal é construir o PPP junto com a comunidade escolar, ou seja, estudantes, pais, professores, alguns alunos, né? Isso também. Só que o que acontece? Às vezes na escola há tanta dinâmica que muitas vezes o PPP ele não é refeito ou avaliado ou visto por todos. Geralmente é o coordenador, né, e o gestor-diretor, essa equipe gestiva que abraça porque tem que dar conta na secretaria, que a secretaria tem que ter o PPP para poder ser reconhecido, a escola ser reconhecida. E muitas vezes as pessoas que fazem parte não veem como um importante documento, porque ele não é dinâmico na escola, ele é um documento burocrático. Então, o que a gente pensa em relação ao PPP? A gente pensa que ele tenha uma proposta, né, que a escola abraça essa proposta, porque a gente sabe que às vezes cada professor age de uma maneira diferente. A gente tem perspectivas diferentes de avaliação, mas muitas vezes os professores, cada um segue a sua perspectiva de avaliação. Então, o PPP seria uma forma da escola ter uma ideia única de qual a concepção da escola em relação à didática, em relação à avaliação, em relação ao planejamento, em relação aos projetos. Então, tudo isso eu acho que deve fazer parte do PPP. Só que se o PPP ele não for dinâmico, ele não for trabalhado com todos, ele se torna um documento burocrático e guardado, né? E assim, as 7 chaves, e muitas vezes, até como você falou, né? Minhas estudantes também de estágio, meus estudantes de estágio, né? Que são, eu falo minhas porque são mais mulheres de pedagogia, mas também tem alguns homens. Eles dizem, professora, olha, diz que o PPP está em revisão, está na secretaria, que a escola não tem. Então, assim, a gente vê que realmente o documento tem que ser tratado como ele foi pensado. Né? A ideia dele ser pensado de uma forma dinâmica e que esteja ali o retrato da escola e que todos conheçam. Né? Eu preciso conhecer. Quando eu perguntava, porque quando a minha pesquisa era espaço de participação e o PPP, ele é um documento que a gente considera de construção democrática, quando a gente pergunta isso, e os professores, não conheço o documento, nunca vi o documento, nunca li o documento. Dos estágios que eu passei, quando eu fui aluna, eu também não consegui ter acesso, sempre estavam em construção e nunca mostravam. Isso. Para quem não sabe também, eu acho que em poucas vezes eu toquei no assunto no meu canal, eu também tive uma escola, né? E aí eu aproveitava para fazer algumas revisões conforme iam chegando as estagiárias. Então elas tinham acesso ao PPP sim, né, lá da escola, e a gente até aproveitava para fazer uma revisão e dar uma melhorada e sempre tinha acesso. Né? Era algo que ficava na sala da coordenação, com a direção, e a gente sempre fazia os estudos, né, nos momentos que tinha reunião de professores, pelo menos a primeira reunião do ano, né? E sempre que chegavam as estagiárias, elas tinham acesso. Então, assim, é fundamental, mas eu achava que era uma exceção. O ideal seria isso, como você falou, né? Todos conhecerem. E assim, a gente tem um momento da escola que a gente chama do HDPC, que é um momento pedagógico coletivo, né? E aí, o HDPC, eu acho que poderia ser aproveitado também. Apesar de que, às vezes, tantas questões que surgem na escola, né, tantas situações que, às vezes, realmente tem prioridade, né? Então, você acha assim, vários processos que tem dentro da escola seria uma das dificuldades para essa atuação também, dessa gestão escolar? É o desafio. Os desafios, né? Não é uma dificuldade. Os desafios que a gente encontra dentro da escola. O desafio, conseguir que haja um processo onde todos debatem, né? Onde os professores, os coordenadores, os diretores, os funcionários, porque também o PPP se refere aos funcionários,
Claro que tem algumas questões específicas de cada segmento, mas é importante esse debate. Eu lembro que quando eu estava na CEMED, Maceió, eu estou aposentada, né? Me aposentei pela CEMED, e quando eu estava atuando, eu também atuava como formadora, e quando eu estava atuando, a gente teve vários momentos de discussão e eu participava, né, desses momentos. Quando a escola convidava os formadores, olha, a gente vai fazer um momento sobre o PPP, participe. E era muito legal o envolvimento, e eram trabalhos coletivos, cada um construía, né? Claro que a organização do material, né, tem que ter alguém que organize o que foi discutido, o que foi escrito, o que foi organizado. Alguém tem que dar o formato final. Mas eu presenciei vários momentos muito importantes. E a gente pode dizer que existem escolas que realmente utilizam o PPP, só que não são muitas, né? Mas eu vejo e via situações de debate. E a gente sabe que o PPP ele tem que ser sempre atualizado. Por exemplo, teve a BNCC em 2017, que precisa ser atualizada. Quando a secretaria ela muda uma perspectiva, ou vê uma perspectiva de algo, teve as diretrizes de avaliação, que precisa ser mudado. Então, o PPP ele tem que ser atualizado constantemente. Isso é importante. Trazendo para as curiosidades e para as pedagogas que estão nessa graduação e se questionando em que área atuar, aí eu queria que você trouxesse um pouco, assim, das habilidades. Que postura você considera essencial para que esse pedagogo atue na gestão escolar? Olha, eu acho que, em termos de atuação, o pedagogo ele tem que ser, acima de tudo, inicialmente uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa tranquila que veja a importância de trabalhar no coletivo. Porque assim, quando você está trabalhando sozinho, individualmente, a carga cai toda em cima de você. Então tem os problemas que acontecem na escola é seu. Então quando você trabalha coletivamente, né, delegando ações que os outros possam fazer com você, eu acho que algo se torna mais fácil. Então, trabalhar coletivamente, que não é algo fácil, a gente lembra desde a época da escola, quando dizia trabalho em grupo, era cada conflito que nós, professores, tínhamos que tratar desses conflitos. A mesma coisa são os gestores, são conflitos constantes. E assim, a gente tem que pensar essa questão da coletividade. É importante trabalhar com o outro, ouvindo o outro. Essa questão da escuta, porque nós professores temos uma mania muito grande de só falar, não ouvir, né? E eu acho que o gestor, né, o pedagogo, uma das habilidades e ações, algo que ele tem que tentar fazer é mais escutar, né? Ouvir. Porque a gente, enquanto professor, eu falo muito isso para as minhas alunas. Gente, ouça seus alunos. Se eu vou dar um conteúdo, pode ser que eles saibam alguma coisa sobre isso. Então, ouça o que eles têm a dizer. Né? Então, fazer com que eles pensem. A mesma coisa, né, o pedagogo que está na gestão. Ele precisa escutar os professores, escutar os técnicos, escutar os estudantes. Então, essa questão de você ouvir, né? Essa questão de trabalhar coletivamente, essa questão de tentar debater os assuntos que surgem, porque às vezes eu vejo que a escola foge um pouquinho das situações polêmicas. A gente precisa ouvir, né? Ver as situações. Então, aconteceu, né? Eu já presenciei, né, casos de briga, né, entre estudantes e simplesmente suspensão dos dois. Então, assim, não foi escutado. Por quê? O que levou o que aconteceu? Porque, assim, a gente tem que aprender também, né, essa escuta, que é muito importante, e também que a gente, para ser respeitado, a gente também tem que respeitar. Eu sei que não é fácil, na escola é muito difícil, porque eu já atuei em escola, já atuei. E a gente sabe que a gente se pega autoritário em alguns momentos, porque tem que também dar os limites, né? Dar os limites.
Só que a gente precisa escutar, né? A gente precisa ver o que, é que esse estudante tem a falar, né? E teve vários casos assim de escolas que a gente presenciou que quando havia uma escuta dos estudantes e quando havia um acordo entre eles, a escola ficava melhor. A gente sabe que assim, pichação acontece muito. E quando o gestor chegou para os estudantes, poxa, vocês gostam de uma escola assim feia, pichada, quebrada, os banheiros quebrados, então isso foi colocado, essa situação, né, para a escola como um todo. Então eu acho que a escola precisa conversar mais com seus pares. Eu percebi isso também na pesquisa, que se conversava pouco. E até os alunos nos grupos focais que eu fiz diziam assim, a gente não é escutado, a gente não é ouvido. Tem situações que a gente não concorda, mas mesmo assim a gente não é ouvido. Então assim, não é fácil, estou dizendo que é fácil não, porque atualmente há grandes desafios na escola, né? Principalmente com a internet, principalmente com o celular, né? Porque o celular está sendo mais atrativo e a escola está enfrentando assim, uma verdadeira luta, né, de conquistar esse aluno em detrimento do celular. Isso. Né? As formações são rápidas, né? Chegam rápido. Isso, e ele tem lá o acesso, tem lá o joguinho rápido, lá, que é muito legal. E a escola, ela precisa ser mais atrativa. A escola é muito chata, vou dizer, a escola é muito chata. E tem que ter a sensação do pertencimento, né? Se eles não se sentem responsáveis, donos daquele processo. Você vê crianças que vão para o primeiro ano da escola, que saem da educação infantil, e de repente não tem mais o parquinho, não tem mais as brincadeiras, e é uma criança de 6 anos. Então, assim, essas situações que a gente verifica na escola, que poderiam ser conversadas e resolvidas, muitas vezes elas ficam para trás, porque assim, a gente tem que entender que a escola só existe por conta dos estudantes. Se não tivesse os estudantes, não teria os professores, não teria a escola. Então, os estudantes, eles fazem parte do processo primordialmente. Então, a escola, ela precisa ser uma escola mais atrativa, uma escola, né? Porque, quer queira, quer não, a gente está concorrendo com a TV, o celular, né? Na época que não tinha celular, era a TV, né? Lembra que a gente teve discussão de que a TV, né? O menino ficava dia todo na TV. Então, assim, a escola ela precisa ser um ambiente acolhedor, né? E ela precisa, claro que a escola é o estudo, mas ele tem que entender para que ele está estudando sobre aquilo. Por que é importante estudar aquele assunto, aquele conteúdo? Isso, e assim, a gente trouxe agora, né, a tecnologia e todo esse avanço, trazendo o foco como um desafio, né, para a escola. Mas qual o seu olhar diante da sua experiência? Como que a gente poderia usar a tecnologia a favor? Né? Como essa gestão poderia trazer a tecnologia a favor de tudo isso dentro da escola? A gente estava discutindo um debate, né, com alguns professores, que assim, o aluno, o estudante, a criança, o adolescente, sabe manusear o celular muito tranquilamente. Agora, peça para digitar algo no computador. Peça para o Word. Peça para fazer um trabalho, né, algo no computador. Eles têm dificuldade. Então, diz assim, não, tem agora o celular, não precisa mais de computador. Apesar de que a gente tem algumas ferramentas, né? Como o Canva, que hoje também algumas escolas estão colocando para facilitar. Minhas estudantes só apresentam com o Canva, né? Que aprende o Canva, né? E a gente vê como ele é mais atrativo também. Né? E aí a gente pode ensinar também as crianças, por que não? Crianças de primeiro ou 5º ano apresentar slides, eles trabalharem com o Canva, que hoje não se usa mais com as apresentações, fazerem isso, digitarem, usar o computador para apresentar os trabalhos. Eu lembro que desde que eu iniciei assim, na educação e trabalhei em escola, inicialmente em escola privada, a gente tinha esse trabalho, né, deles construírem, deles participarem da construção.
E a tecnologia, ela deve ser uma aliada nossa. Então, quando a gente vê que a gente pode pagar um documento onde você esteja, né? Você pode enviar para alguém alguma imagem, alguma coisa, é a tecnologia. Fechar contratos, assinar digitalmente. Tudo. Então, assim, a gente tem que ver a tecnologia como aliada e trabalhar isso na escola como aliada. Disser assim, não se deve ter laboratório porque o celular já substitui. Eu não concordo, eu acho que tem que ter, né, laboratórios de informática para que o aluno vá lá, trabalhe no computador, veja a imagem. Hoje em dia, as escolas são bem equipadas. Assim, tem algumas escolas que já tem TV na sala de aula, né, e projeta o computador diretamente na TV. E a gente tem que aproveitar isso. E a gente vê, às vezes, escolas que o data show fica guardado no armário, nunca se usa. O data show, ele pode ser o cinema, né? Ampliar a tela, a parede todinha pode ser ampliada com data show. E as escolas, às vezes, guardam esse material, não utilizam. Então, eu acho que a escola, ela deve acompanhar essa tecnologia aliada ao conhecimento, aliada à pesquisa. Então, como eu vou pesquisar, como eu vou ver o que eu quero, né, de importante, porque a gente sabe, sim, que informação a gente tem o tempo todo. Se você pegar, bota no Google, bota ali, quiser, informação a gente tem demais, mas conhecimento é algo que a gente aprende na escola. Então, a escola não pode perder seu foco, que é a aprendizagem. E o gestor é muito importante nisso. Por isso que, assim, o debate com os professores, o debate com a equipe gestora, ela é muito importante. A escuta, a discussão, a coletividade, eu repito, ela é muito importante. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem diante desses desafios, né, para os pedagogos, lembrando dos homens, pedagogos que estão estudando também a pedagogia. Então, assim, para esses pedagogos, uma mensagem assim, para os que estão pensando, né, em entrar na gestão escolar, né, de conforto, de incentivo, né, diante da sua experiência e da sua vivência, né, de toda a vivência, foi mais na gestão escolar, né? Assim, eu quero direcionar, né, essa fala para todos os pedagogos, em especial minhas alunas de pedagogia. Meu aluno de pedagogia lá do Campus 5, da Unidos Só é um aluno lá? Só tem o Gildaldo. É só um, né? E o resto são mulheres. Já em EAD tem vários homens, né? EAD, nós temos 5 polos de EAD do curso de pedagogia. Temos em Matriz do Camaragibe, Teotônio Vilela, Penedo, Olho das Flores e São José da Laje. Eu queria mandar um beijo para todos os meus estudantes do curso de pedagogia, né, da EAD, da UNEAL. É uma experiência nova que eu estou tendo desde o ano passado e eles estão amando o curso, porque o curso de pedagogia, ele tem, assim, um leque muito grande e a procura é muito grande. Quando a gente abriu, né, as inscrições, a procura foi muito grande, porque quando você está cursando pedagogia, você já consegue entrar no mercado de trabalho, você já consegue um emprego. Isso. Né? Seja acompanhando o aluno com deficiência, seja estagiando, seja contratado do município. Então, assim, é difícil um pedagogo, mesmo cursando, não esteja atuando. Já atuando, isso. Né? E aí a gente também, quando trabalha com pesquisa, com extensão, eles, na pesquisa eles recebem bolsa, que a gente chama de PIBIC. Tem o PIBID também, quando eles vão para a escola atuar, né? São projetos da universidade. E aí eu queria deixar um beijo especial para esse grupo que eu coordeno. Mas eu queria dizer assim, que apesar do curso de pedagogia, ele dá um leque, mas é uma formação inicial. Né? São muitas disciplinas, são muitos conhecimentos, mas que, assim, para se aprofundar, você que tem que ir atrás. Eu não tenho como dar conta de tudo. Eu tenho que escolher o que eu quero me aprofundar. Se eu sou professora da educação infantil, eu tenho que estudar sobre a criança, né, os aspectos que envolvem a criança, eu tenho que estudar.
Se eu for ser professora do primeiro ou quinto ano, eu tenho que estudar. Se eu for ser uma coordenadora, eu tenho que estudar, porque o curso de pedagogia, ele dá, né, leques de conhecimento De atuações, e né? de atuação, Isso. mas para se aprofundar, porque a gente sabe que o profissional ele deve estar em constante formação. Você tem que ir em busca. Então, esse profissional ele tem que ir em busca de aprofundar seus conhecimentos, para ele ser um bom profissional. Né? Quando você é um bom profissional, você atua de uma forma que todo mundo reconhece seu trabalho. Reconhece mesmo. Quando você faz, olha a alegria de você ver uma criança que não lia e de repente ela está lendo pelo seu trabalho. Né? Que alegria acontece. De uma criança que tem uma estima lá embaixo, porque já está com 15 anos, já tem 15 anos e está ainda, 14 anos está indo no terceiro ano, mas que você trabalha com esse pré-adolescente e ele consegue melhorar e a estima dele melhora. Então, isso é o objetivo da escola, fazer com que todos aprendam. E o pedagogo, ele é muito importante nesse processo, muito importante. Eu não vejo uma escola sem um coordenador pedagógico, sem a equipe gestora, que é o diretor também, trabalhando juntos. Então, eu acho que, apesar de que o gestor, o diretor, ele pode também ser um licenciado, né? Tem outras iniciativas. Mas o coordenador pedagógico é um pedagogo. Então, é importante que eles atuem dessa forma que ele, assim, como eu falei, ele sendo um bom profissional, ele é visto como tal. E a preocupação em que o objetivo primordial da escola, que os estudantes aprendam. Então esse deve ser o meu objetivo dentro da escola. O pedagogo deve ter muito esse foco. Então, quero agradecer a Graça por esse momento, né? Foi muito enriquecedor. E você que assistiu o vídeo até aqui, compartilha com outros pedagogos, com quem está pensando em fazer pedagogia, né? Com os estudantes que veem o curso, com quem não conhece o curso, que não sabe dessa atuação, né? Que muitas vezes a gente erroneamente enxerga o pedagogo só como professor, como sala de aula, como professor da educação infantil. Então existe sim um leque enorme de atuação e uma importância enorme para o pedagogo. Até lá!